está ministrando um pouco de muito que Deus tem. Glória a Deus. Hoje é culto de ensino e é um culto ao qual é importantíssimo para todos nós, porque através do ensino é que nós nos firmamos a cada dia mais na presença de Deus. Porque o ensino é um alimento. E quando nós nos alimentamos, nós nos fortalecemos. Amém? Amém. Estão preparados? Amém. Glória a Deus. Abre comigo a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 5 e também o versículo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 5 e verso 6. Enquanto você encontra, quero cumprimentar os irmãos internautas com a paz do Senhor e dizer para você: se prepare, que Deus tem uma palavra para o teu coração, para a tua família, para o seu filho, para a sua filha, em nome de Jesus. Aleluia. Encontraram? Amém. Está difícil? Não. Aleluia. Na minha versão diz o seguinte: e disse, portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Leia o versículo 6, só vocês agora, vamos lá. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero estar ministrando nessa noite sobre vencendo as crises no meio da família. Vencendo as crises no meio da família. Ou crises conjugais. Existem crises conjugal ou não? Será que existem? Será que existe ou não? Eu quero estar ministrando esse assunto. Esse assunto está nesse livro aqui. Eu quero fazer uma propaganda desse livro agora. Restauração Familiar. Esse é o meu primeiro livro que eu lancei em 2007. Deus tem, esse aqui é o outro lado, Deus tem abençoado muitas pessoas através desse livro. Agora, você não vai encontrar em livraria, você não vai encontrar em lugar nenhum esse livro, porque ele acabou. E não tem mais desse livro, a não ser que eu peço para fazer outra tiragem. Você não vai encontrar em livraria, nem na internet. O único jeito para você ler esse livro é só se você for ler em casa, que eu também não impresso, né? Então você pode ler em casa, você fica à vontade, ainda ganha um café ainda e pode ler o livro lá. Aí você consegue. Aleluia. E Deus abençoa muita gente através desse livro. Às vezes Deus nos concede uma mensagem, alguma coisa escrita, para que pessoas sejam abençoadas, né? E tanto pessoas foram abençoadas, como eu também fui abençoado através desse livro. Aleluia. Louvado seja Deus. Então nós acabamos de ler aqui um texto muito importante de Mateus. E esse versículo que nós lemos, principalmente o versículo número 6. Assim não são mais dois, assim não são mais dois, vírgula. Assim não são mais dois. Se não é mais dois, é um. Deixou de ser dois, passou a ser um. Deixou de ser dois para ser um. Aleluia. Você é casado? Você é casada? Amém. Se você é solteiro e pretende se casar, saiba de uma coisa. Pensa bem antes de casar. Porque depois que casar, é um caminho sem volta. Não tem mais como voltar.
Não pode mais sair. É algo para sempre. Certo? Quem é solteiro ainda quer casar ainda? Pensa bem. Aleluia. Eu pedi aqui para trazer esses 3 copos que está em cima aqui. E vamos fazer aqui algo aqui para você entender. Para você entender esse versículo 6. Que diz o seguinte: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Aleluia. Então tá bom. Eu quero que está mostrando aqui. Aqui está o co-pastor Jefferson. Antes do casamento, certo? E de cá está a co-pastora Samara antes do casamento. Aleluia. Ele, ela. Mais uma vez para não esquecer, Jefferson e Samara, solteira ainda, hein? Antes do casamento. E no dia do casamento, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu no dia do casamento? Aqui está o casamento, certo? Aqui está o casamento. Então no dia do casamento foi o seguinte. Até que ele era feio, né? O Jefferson era feio, não era? Não era tão assim, né? E aqui também era mais ou menos, né? As pessoas dizem, não, é lindo, mas no fundo está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. E no dia do casamento foi algo maravilhoso. Infelizmente eu não pude estar no casamento dos dois, que eu estava viajando. Viajei exatamente no dia para Bruxelas, não foi possível. Não, foi Brasil, perdão, foi Brasil na época. E não participei do casamento. Mas eu sei que foi algo maravilhoso, com muitas pessoas, testemunho, filmagem e tudo mais. E naquele dia que eles casaram, Deus juntou. Então foi mais ou menos assim. Deus pegou Jefferson e Samara. E Deus então fez a união, juntou. Ele não existe, ela também não. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. E onde estão eles? Portanto, não serão 2, mas um. Aleluia. Uma só carne. Glória a Deus. É desse jeito. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aleluia. Agora, eu quero desafiar você. Quem é capaz de pegar a mesma água que estava nesse copo e colocar nele, e a mesma água que estava nesse copo e colocar nele? Não dá. Quem quer fazer isso? Alguém quer fazer? Alguém quer fazer? A Bíblia diz no texto que lemos: portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Não separe o homem. Portanto, se tornou uma só carne. Uma só carne. Aleluia. Aleluia. Uma só carne. Não sei se já aconteceu com o casal que eu mencionei, com o pastor Jefferson e Samara, de repente ele ou ela sente algo que ele ou ela está sentindo, e às vezes liga, e realmente está acontecendo. Se não sentiu, se prepare, porque é uma carne só. Quando um sente, o outro também sente. Por incrível que pareça. A minha esposa estava grávida e ela sentiu um enjoo, eu também senti. Por misericórdia, meu Deus. Essa parte eu não queria. Vai fazer o quê? Crises.
No meio da família, isto existem. Agora, como vencer essas crises? Eu não sei se alguém conhece um casal que namorou há muito tempo e todo mundo dizia, nossa, que casal lindo, né? E de repente casou e não deu certo. Como é que pode? Quando namorava era mil maravilha. Casou, não deu certo. Como é que pode? Sabe por quê? Porque a vida a dois. Namorou muito tempo, mas estava cada um na sua casa. Quando juntou-se, a culpa é de Deus ou não? Não. Deus não tem culpa disso, irmãos. A culpa é sempre nossa. A questão é que tem coisas que nós não damos o braço a torcer. É um ditado, né? E nós vamos estar falando aqui sobre só 3 pontos que eu vou falar. Esse livro fala sobre namoro, noivado, casamento, fala sobre ele para ela, de ela para ele, do pai para o filho, do filho para o pai, fala dos dois, fala da sogra e fala... Esse é forte, né? Pois é, eu perdi sono para escrever essa matéria sobre sogra, viu, gente? Eu perdi sono. Deus, eu acredito que foi uma revelação de Deus. Vou só citar mais rapidinho. Existem muitas brincadeiras com sogra. E como eu dei muito certo com minha sogra, eu estou bem com meu sogro e minha sogra? Vocês me trataram bem? Então, no dia que eu perdi sono por causa dessa matéria, eu levantei e fui escrever a matéria. E escrevi o seguinte: existem muitas brincadeiras com sogra. E ainda citei mais, até no púlpito da igreja, existem pastores que fazem brincadeiras com as sogras, não sabendo ele que pode estar mexendo com o sentimento de alguém que está no banco. Brincadeira às vezes de mau gosto. Só que tem um detalhe: antes de ser sogra, ela é mãe. E a Bíblia diz que devemos honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, mais ou menos por aí. Então, você não vai me ver fazendo brincadeira com sogra. Principalmente depois desse despertamento que eu tive. De jeito nenhum. Sogra, ela tem sentimento. Então é bom tomar cautela nisso, né? Mas vamos lá, é outro assunto hoje. Aleluia. Olha só. O que pode causar uma crise no meio da família ou entre o casal? O que pode causar uma crise? E essa crise gera conflitos, gera vários tipos de problemas. O que pode causar isso? Pensa comigo. Você que talvez já teve um problema, já teve uma crise. Agora, algo interessante que eu quero mencionar também é que quando está namorando, às vezes fica torcendo para casar logo, que está junto, que está mais perto, que está mais perto o tempo todo. Só que, por incrível que pareça, nesse período que estamos vivendo, nesses dias atuais, chamado pandemia, epidemia é quando é uma região, né? E pandemia é algo mais global, que atinge uma nação inteira ou várias nações. Dá-se o nome de pandemia. E com a questão da pandemia, as pessoas então foram às vezes obrigadas a ficar quietas em casa. Por esse motivo de estar quieto em casa, você talvez não tenha ideia, mas aumentou o número de problemas conjugais. Muitos problemas aumentaram. Incrível. Deveria melhorar as relações entre casais, entre a família. Mas eu tenho observado nos jornais de pessoas se esfaqueando um ao outro, de pessoas com agressões físicas e verbais. Mas deveria ser ao contrário, porque está junto, está mais perto.
Não é? Eu penso que tinha que ser diferente. Agora imagine se trabalhasse juntos. Por exemplo, eu já trabalhei com a minha esposa várias vezes. Desde o Brasil que eu trabalho com a minha esposa. Ocasião nós tivemos um comércio e trabalhava junto. Depois paramos com o comércio. Depois estávamos em Anápolis, compramos uma mercearia, trabalhava junto. Depois fomos para Brasília, trabalhamos em farmácia, juntos. Depois fomos pastorear, pastoreamos juntos. Visitávamos juntos. Olha só, levantava de manhã, tomava café junto. Às vezes ia para a consagração juntos. Almoçava juntos, visitava juntos, ia para a igreja juntos, pregava juntos e dormia junto. Como é que pode? Só que tem um detalhe. Como pastor, na minha casa, os problemas só vai até na porta do quarto. Eu não aceito entrar para dentro do quarto. Os problemas de trabalho, os problemas da vida, só vai até na porta do meu quarto. Da porta para dentro, eu não aceito, nós não aceitamos entrar. Porque dentro do nosso quarto é o lugar da minha intimidade com a minha esposa. Nós não aceitamos problemas. Assim como eu não levo problema de casa para o trabalho. Pois bem, algumas questões eu anotei aqui, que talvez pode causar essas crises no meio das famílias. Então eu coloquei aqui, por exemplo, estresse. Alguém já ficou estressado alguma vez ou não? Quem nunca ficou estressado, levante a mão. Só a criancinha que não quer levantar a mão, né? Mas às vezes ela estressa também. Quando ela quer comida, não quer nem saber. Levante a mão, não quer saber, ela quer e acabou. Então todo mundo estressa. Agora a questão é administrar esse estresse. Eu sou pastor, mas eu também fico estressado. Agora uma questão acontece lá em casa o seguinte: quando eu estou estressado, e às vezes eu falo para minha esposa, amor, ou chérie, eu não estou legal, me compreende, por favor. Só que eu não falo com agressão verbal, não falo gritado, eu converso com ela. Outra questão, ressentimento, cansaço físico e mental, sentimento negativo do passado. Sabe aquela questão que passou há muito tempo e você traz de volta para o seu problema, para o seu casamento, para o meio da sua família? Isso pode ser uma crise. Aí tem mais, incompreensão. Existe isso ou não existe? Sim. Claro que existe. Existe muito. A pessoa não consegue entender, não consegue compreender. Ele é compreensível. Outra questão que existe muito, imaturidade. E a imaturidade existe muito entre casais novos. Muita imaturidade em casais novos. Por quê? Porque está novo, falta aprender muita coisa. E aí é onde pode surgir uma crise. Mas de acordo que você vai administrando essa questão, olha só, a administração, ela está em todos os lugares. Administração financeira, administração conjugal, administração eclesiástica, que é administrar a igreja, administração do tempo, tudo ela encaixa. Administração familiar, ela é importante. Agora a Bíblia é tão séria que ela fala para o obreiro o seguinte: se você não tem condições de cuidar bem da sua casa, terá condições de cuidar da igreja de Deus? Isso é sério, isso é grave. Agora, a igreja do Senhor, nós como igreja, temos o dever e a obrigação de estar ensinando sobre família na igreja. Por quê? Nós não podemos esperar de governos. Se você for analisar ou fazer uma pesquisa com relação aos governantes, talvez você fique escandalizado.
Me cita um presidente que teve uma esposa só. Me cita um senador. Me cita um ministro que teve uma esposa só do Brasil. E todos, quando querem se eleger, querem defender a família. E como é que defende a família desse jeito? Qual a moral que tem para falar de família? Isso é sério, irmãos. É muito sério. Só que nós, como igreja, também não podemos ser soberbos com relação à família. Se você vive bem com a sua esposa, não se orgulhe, não seja soberbo. Agradeça a Deus por isso, porque só Deus pode fazer isso. É verdade. Aleluia. Há momento que dá vontade de chutar o balde, dá vontade de chutar tudo, dá. Mas lembre-se, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí você diz, pastor, mas e se separar? Levarão para o resto da vida o pedaço um do outro dentro de si e jamais esquecerá. Mas vamos em frente que as horas já estão indo, né? Como então resolver essa questão dessas crises no meio da família? São vários problemas que podem acontecer, né? Problema financeiro, desemprego, ciúme desordenado, falta de diálogo, principalmente falta de diálogo. Eu disse diálogo. Diálogo é uma conversação estabelecida entre duas ou mais pessoas. Tem um outro livro que eu fiz também, que eu escrevi também, chamado A Importância do Diálogo Familiar. Vamos lá. A primeira questão que nós, para resolver isso, essa crise, chama-se querer. Diga querer. Querer. A primeira coisa é querer. Se você não quer, não tem como. Primeiro você tem que querer. Se você não quer, fazer o que então? E Deus respeita isso. Vai depender de você. Eu quero mudar a minha situação na minha casa, na minha família. Pronto. Agora você vai correr atrás do prejuízo. Você vai correr atrás desses pontos que eu disse aqui e vai resolver eles. Olha só. Eu coloquei, se o seu casamento não está indo bem e você ficar acomodado, a tendência, sabe o que é? É piorar mais. Vai ficar pior. Agora, do contrário, se você quiser que essa questão seja transformada, seja mudada, aí as coisas vão ser diferentes. Porque você quis, você aceitou. É um desafio. Diga, é um desafio. E você tem que encarar ele. Não pode olhar para trás. Agora é interessante que a palavra pega muito para o homem. Pega muito para nós. Porque Jesus falou o seguinte: ame a tua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ame. E alguém diz, mas espera aí, meu amor, ele acabou. Mas será que essa palavra, o amor acabou, amor acaba? Como é que é isso? Será que amor ele acaba? O que você pensa disso? Amor acaba? Ou não? Ninguém diz nada. Eu acho que o seu amor acabou. O amor acaba? O amor não acaba. Acaba às vezes é o nosso sentimento que às vezes precisa ser trabalhado, ou a nossa humildade que está errada, está faltando alguma coisa. Mas o amor ele está aí.
O amor, ele está aí. Agora a questão dos dois, para que possa se manter vivo o amor, a importância de pagar um preço, de um investimento. Você tem que investir nele. Agora, como é que vai investir em um relacionamento? Como vai investir? Quando você está namorando, o que você faz ou fazia quando estava namorando? Fazia o quê? Você ia para jantar, os dois? Você ia para cinema, os dois? Você ia para os parques, os dois? E depois que casou, não assiste mais cinema? O cinema fecharam? Está em pandemia, né? Os jantares, não existe mais restaurante? Os parques são todos fechados? Nos dias atuais, até que sim, né? O McDonald's já foi. Eu não queria fazer essa propaganda, mas já parou aí. Mas é necessário que haja um investimento. Eu pretendo fazer um investimento, eu e minha esposa, até enquanto eu conseguir me manter. Às vezes meio cocundozinho, mas eu quero conseguir, eu quero tentar lutar por isso. Eu vou lutar para isso. Isso é importante para o relacionamento. Agora é momento desse investimento. É momento que o presbítero Javson, há momento que ele vai sair com a esposa e os filhos para um jantar ou alguma coisa, mas há momento que ele vai deixar os filhos com alguém e só vai os dois. Isso é investimento. Isto é investimento. Agora, você lembra do primeiro encontro? Isso traz memória em momentos bons. Quando você está andando os dois, que começa a andar os dois, qual dos dois estende a mão para o outro? Quem tem essa atitude de estender a mão para o outro para pegar na mão? Aleluia. Mas vamos para frente, né? Primeira coisa então, irmãos, para resolver o problema das crises no meio da família é querer. Segundo é ser humilde. As pessoas precisam de ser humildes. E quando nós somos humildes, é reconhecer que errou. Aí você fala, pastor, mas eu não errei. Se você for humilde, ainda que não errou, mas você pode até pedir perdão, mesmo estando certo. E o perdão quebra muitas coisas terríveis. O perdão, ele tem que existir o perdão. Quando somos humildes e estamos certos, não vamos condenar aquele que está errado. Não, para que condenar? Temos que ter humildade. E a Bíblia chega a mencionar o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo Ele vos exaltará. Nós temos que ser humildes. Temos que ter humildade para isso. E quando eu falo de humildade, eu estou dizendo aquele momento que você vai se abrir com seu cônjuge e vai dizer para ele: diga para mim tudo que eu fiz que você não gostou, eu vou te ouvir. Aí ele pode tocar em feridas que você pode não gostar, mas você é humilde. Você vai ouvir tudo. Vai ouvir tudo. Aleluia. Amém? Aleluia. E depois chegou o momento do outro fazer o mesmo. E aquela questão então que o outro não concordar. Tá bom, então deixa quieto.
No final, vamos orar. E apresenta nas mãos do Senhor. E procura convidar Jesus para ser Senhor do seu casamento. Afinal, o primeiro milagre que Jesus fez foi exatamente em um casamento, transformando água em vinho. E o vinho significa alegria. Então significa que aquele casamento não tinha alegria mais, mas Jesus chegou e transformou em alegria. Aleluia. Então tá bom. E outra questão, a terceira, para resolver o problema das crises no meio da família entre casais, chama-se exercitar o perdão. Nós precisamos exercitar o perdão. O perdão existe? Sim, existe. Mas você tem perdoado? Você tem liberado o perdão? Então, se não tem, chegou o momento agora de nós começar a trabalhar com isso. Liberar o perdão. Liberar o perdão. E olha só, lembra daquele versículo que eu citei agora há pouco? Que disse para o homem: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O que a igreja tinha de tão importante que o Senhor se entregou por ela? O que a igreja tinha de tão importante? Já pensou nisso? Pois é. Quando nós pensamos nisso, nós dedicamos mais aos nossos filhos, às esposas, aos esposos, porque a gente pensa nisso. E como nós vamos exercitar o perdão, são exatamente essas questões. Olha só, é importante, como eu disse, você deixar Jesus entrar no teu casamento como Senhor, ou seja, deixar Jesus como Senhor do seu casamento. Quando você exercitar o perdão, você vai observar que algo maravilhoso vai começar a acontecer na tua vida. E nós vemos vários exemplos de pessoas que exercitou perdão e milagres aconteceu. Por exemplo, o Estevão, em Atos, quando ele estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que Estevão chegou a orar ao Senhor: Senhor, não lhes impute este pecado. As pessoas apedrejando ele, e ele orando para que o Senhor não levasse em conta o pecado que aquela pessoa estava cometendo, porque Estevão estava certo. Quando Estevão fez essa oração, eu acredito, eu entendo que Estevão estava liberando um perdão para aquela pessoa que estava apedrejando ele. Quando ele liberou o perdão, ele olhou para o céu e disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita do Pai. Aí a Bíblia diz que ele aspirou. Estevão partiu. Agora eu fico pensando, e se Estevão não tivesse liberado o perdão? Talvez continuaria mais tempo sendo apedrejado, sentindo dores. Mas parece que quando ele liberou o perdão, até as dores desapareceu. Parece. A Bíblia não fala sobre isso, eu que estou falando. E nesse momento, ele libera o perdão. E quando ele liberou o perdão, o que aconteceu? O céu se abriu. Então, quando nós exercitamos o perdão, pode ter certeza que o céu será aberto a nosso favor. Será aberto a nosso favor. Agora, quando se fala em exercitar o perdão, eu estou dizendo também que nós, às vezes, principalmente os pais que já têm filhos, que já entendem, há momento que eu já fiz isso. Uma vez eu chamei a atenção do meu filho e depois eu fui refletir que eu não devia ter feito aquilo.
E eu cheguei nele, disse: filho, papai errou contigo. Eu quero que você me perdoe. E orei com ele. E tudo ficou bem. Graças a Deus. A gente erra, nós somos humanos. Eu erro, você erra, nós erramos. Mas nunca devemos esquecer de exercitar o perdão. E quantas vezes a mesma pessoa chegou a mim e pediu perdão? Pai, eu não devia ter feito. Quero que o Senhor me perdoe. E nós temos que perdoar. O perdão faz o céu se abrir. Amém? Louvado seja Deus. Olha só. O diálogo é a unidade entre marido e mulher. Vão dando estabilidade à família. O diálogo é a estabilidade entre marido e mulher. E vai dando estabilidade à família. Sabe o que é isso? É quando os filhos veem você conversando com a esposa. E dependendo da conversa, que eles verem você conversando, eles querem chegar mais perto. Quantas vezes que eu abracei minha esposa, ver os dois correndo, os meus filhos, para nos abraçar? Desse jeito que acontece. É incrível. Aquilo que você faz com o seu cônjuge, às vezes seu filho quer fazer também. Eu procurava levar café na cama para minha esposa, e meus filhos observavam isso. Quando foi um dia, chegou meu filho de manhã, acordou a gente lá. Pai, sim meu filho, surpresa para vocês. Preparou o café na cama para nós e trouxe. Que meu Deus, que maravilha. Então, ou seja, eles aprendem também. Só que a gente também procurou fazer isso com eles, com os filhos também. Eu estou falando sobre família, para evitar os problemas das crises familiares. Então eu quero convidar você, se porventura você está em pandemia, você não está saindo de casa, amanhã cedo, prepara um café da manhã, bem cedo, e toma junto você, a sua família, os seus filhos, reunidos, e antes do café, faça uma oração a Deus, leia um texto bíblico, canta um hino, se for possível, e ora juntos, e toma o seu café da manhã. Aí você fala: mas a minha pandemia, estamos em escassez lá em casa. Não tem problema, irmão, faz o que tiver, faça o que tiver para fazer. Uma vez eu fiz arroz com chuchu, mais nada, não tinha mais nada para fazer. Arroz e chuchu. Gosta de chuchu? Você gosta de chuchu? Gosta? Chuchu com carne, né? Chuchu com carne seca. Aí você gosta. Chuchu todo dia? Não dá, irmãos. Mas eu preparei o chuchu, coloquei num prato e levantei a Deus e disse: Senhor, muito obrigado por esse banquete. Aí Deus entra na causa, aí o céu se abre e as coisas tudo se transforma, tudo é diferente. Não importa o problema financeiro que você esteja passando, ajunta mais a sua família. Aleluia. Você vai vencer. Aleluia. Em nome de Jesus. Nunca esquece do diálogo, porque ele é estabilidade entre marido e mulher. Aleluia. E aí traz o estabelecimento do respeito entre filhos e pai e filhos, porque existem filhos que não respeitam mais os pais, só que tem pais também que não respeitam os filhos. Se tem uma coisa, meus filhos nunca podem reclamar de mim, eu nunca chamei a atenção deles na frente das pessoas. Eu achava vergonhoso isso. Eu nunca quis fazer isso. Eu achei por bem não fazer. Talvez eu estava errado, mas eu preferi não fazer isso. Só que, claro, depois a gente chamava para conversa e tudo ficava bem. Amém? Glória a Deus. Para vencer as crises, então, no meio da família, a primeira coisa nós temos que querer. Se nós quisermos, Deus vai abrir as portas dos céus e vai manifestar o seu poder. E a segunda coisa, nós temos que ser humilde. Quando temos humildade, as coisas é diferente. E a terceira coisa, nós temos que
Temos que? Não entendi. Dialogar? Exercitar o perdão. Quando exercitamos o perdão, as coisas são diferentes, o céu se abre e Deus manifesta o seu poder e a sua família será abençoada para sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito obrigado, vamos ficar de pé. Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Eu posso fazer uma oração por você? Posso? Então tá bom, feche seus olhos. Louvado seja Deus. Você que está em casa, se porventura você está na sala ou no quarto, pega na mão do seu cônjuge ou reúna a sua família, se você pode, e receba essa oração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, quero apresentar nas tuas mãos as famílias, os filhos, aqueles, meu Deus, que estão passando por uma crise no meio da família. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor age de uma forma sobrenatural, trazendo vitória e abençoando, meu Deus, em nome de Jesus. E repreende toda força maligna, mas que a bênção da união seja na vida de cada um, Senhor, nessa noite e também para todos sempre. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e receba a bênção apostólica.